Continuando, a mulher de 30 anos, Honoré de Balzac. Vamos lá, vamos continuar? Eu vou agora iniciar a página 149. Já li 4 partes e vou começar a quinta parte aqui. Chama-se Os Dois Encontros e o título dessa parte que eu vou ler chama-se É a Fascinação. Vamos lá? Olha só. Um antigo ajudante de ordens de Napoleão, a quem chamaremos somente de Marquês ou General, e que a restauração enriqueceu, viera passar os dias de verão em Versalhes, onde ocupava uma casa de campo situada entre a igreja e a barreira de Montreux, no caminho que conduz à avenida de Saint-Claude. Seu serviço na corte não lhe permitia afastar-se de Paris. Nós estamos nos referindo, né, o autor está se referindo, obviamente, ao Victor e família, né, que veio ali passar um tempo no campo, lá na região de Versalhes. Viera passar os dias de verão em Versalhes. Agora vai haver aqui uma descrição do lugar onde eles estão. A casa, a ambientação, para você ter uma ideia, para nós todos termos uma ideia. Construído outrora para abrigar os amores ocasionais de algum poderoso fidalgo, esse pavilhão possuía vastas dependências. É um casarão onde eles estão. Os jardins, no meio dos quais estava colocado, afastavam-no igualmente à direita e à esquerda das primeiras casas de Montreux e das cabanas construídas nas proximidades da barreira. Quer dizer, uma casa colocada no meio de um amplo jardim, né? Provavelmente uma propriedade grande, e relativamente longe das demais casas. Acredito que até bastante longe das casas. Assim, sem um isolamento absoluto, né? Melhor, relativamente longe, então não tinha um isolamento absoluto, mas era uma casa de campo. Assim, sem um isolamento absoluto, mas um isolamento relativo, os donos da propriedade gozavam, a 2 passos de uma cidade, de todos os prazeres da solidão. Sabe aquela chácara? É mais ou menos assim, que é perto, mas ao mesmo tempo é longe. Por uma estranha contradição, a fachada e a porta de entrada da casa davam diretamente para a estrada que outrora talvez fosse pouco frequentada. Então, a fachada e a porta de entrada da casa davam diretamente, não, em direção para uma estrada que outrora, talvez fosse pouco frequentada, uma estrada vicinal. Tal hipótese parece verossímil, verdadeira, quando se pensa que esse caminho conduzia ao delicioso pavilhão construído por Luís XV para a senhorita de Romance. A senhorita de Romance, aqui notas de rodapé, mocinha de 13 anos, né, que, segundo a senhora Campan, biógrafa de Maria Antonieta, foi, aspas, vendida por seus pais a Luís XV. Então, Luís XV comprou uma menina de 13 anos, tá aqui, segundo a biógrafa da Maria Antonieta. Então, tal hipótese, construído por Luís XV para a senhorita de Romance, e que antes de chegar-se ao mesmo, os curiosos reconheciam aqui e ali mais de um cassino cujo interior e decoração traíam os espirituais desregramentos de nossos antepassados que, na libertinagem de que são acusados, procuravam, não obstante, a sombra e o mistério. Né? Todo Versalhes também era bastante retirado, né? O lugar é bastante retirado e essa estrada levava para lá. Por uma noite de inverno, o Marquês, é interessante quando ele fala que por uma noite de inverno, já na página 159, sendo que abre-se, olha aqui, abre-se este capítulo dizendo que
um antigo ajudante de ordens de Napoleão, o próprio Marquês, né, a quem chamaremos somente de Marquês o General, e que a restauração enriqueceu, viera passar os dias de verão em Versalhes. Verão. Agora, na página seguinte, ele fala em inverno. Por uma noite de inverno, né, verão, inverno, agora está aqui o texto. Talvez essa confusão faça parte daquela ideia inicial que eu já trouxe no outro episódio, de que este livro aqui, o do Honoré de Balzac, não foi devidamente revisto, não foi devidamente revisitado por ele ou pelo editor, enfim. Mas não se perca por aí, a história é muito boa e é bastante entrelaçada, isso aqui é um romance muito importante. Vamos lá então, página 150. Por uma noite de inverno, o marquês, a esposa e os filhos encontravam-se sozinhos naquela casa deserta. Os criados haviam obtido permissão para celebrar em Versalhes as núpcias de um deles. Um deles ia casar, então teve uma festa. E presumindo que a solenidade de Natal, acrescida a essa circunstância, lhes oferecia uma boa desculpa junto aos senhores, não tinham escrúpulo em consagrar a festa um pouco mais de tempo do que o concedido. Então, festa em cima de festa. Entretanto, como o general era conhecido como o homem que jamais deixara de cumprir a palavra com a mais inflexível probidade, os refratários não dançaram sem alguns remorsos, quando expirou o prazo para o regresso. Então os criados estavam lá na festa, dançando, mas com certo receio do general, afinal de contas, ali a palavra era o que imperava. Acabavam de soar 11 horas e nenhum criado chegara. 11 horas, né? E nenhum criado chegara. 11 horas da noite, né? 11 horas da noite. Vamos lá. O silêncio profundo que reinava no campo permitia ouvir-se, a intervalos, o vento soprando através dos ramos negros das árvores. Para quem mora, como nós aqui do sul, quem mora muito no frio, mora em regiões frias, sabe bem desse vento, né, que sopra entre as árvores. Se você mora num lugar mais retirado, você escuta bastante, quase que o murmúrio do vento. O vento soprando através dos ramos negros das árvores, mugindo em torno da casa ou engolfando-se nos compridos corredores. Aquele vento meio geladinho, né? O gelo purificara de tal modo o ar, endurecer a terra e cobrir as lajes, que tudo adquiria essa sonoridade seca com que os fenômenos sempre nos surpreendem. O andar pesado de um ébrio retardatário ou o barulho de um fiacre voltando a Paris ressoavam mais vivamente e se faziam ouvir mais longe que de costume. À noite, né, os barulhos têm uma projeção, parece-me, que bem maior. Ainda mais num lugar assim bem quieto. As folhas secas, bailando em alguns turbilhões repentinos, rumorejavam nas pedras do pátio como se quisessem dar uma noite, aliás, como se quisessem dar uma voz à noite, quando ela queria tornar-se muda. Era, enfim, uma dessas noites ásperas que arrancam ao nosso egoísmo uma queixa estéril a favor do pobre ou do viajante e nos tornam a lareira tão voluptuosa. A lareira. Nesse momento, a família reunida no salão não se inquietava com a ausência dos criados, nem com as pessoas sem lar, nem com a poesia que cintila num serão de inverno. Sem filosofar inutilmente e confiantes na proteção de um velho soldado, mulheres e crianças se entregavam às delícias que produz a vida interior quando os sentimentos não são perturbados, quando a afeição e a franqueza animam as palestras, os olhares e os folguedos.
O general estava sentado, ou, para melhor dizer, enterrado numa poltrona alta e espaçosa, a um canto da lareira, onde brilhava um fogo vivo que espalhava um calor picante, sintoma de frio excessivo lá fora. A lareira dava um ar assim, um calor, né, da lareira, em contraposição com o frio lá de fora. Apoiada no espaldar e ligeiramente inclinada, a cabeça do bom pai mantinha-se numa posição cuja indolência denotava calma perfeita, um suave desafogo de alegria. Seus braços, meio adormecidos, molemente jogados para fora da poltrona, acabavam de exprimir um pensamento de felicidade. Pensava algo, que agora nós vamos saber o que é, pensamento de felicidade. Contemplava o menor dos filhos, um menino de 5 anos. Então, outro personagem aqui, um menino de 5 anos, filho deles ali. Contemplava o menor dos filhos, um menino de 5 anos que, semi-nu, recusava-se a deixar-se despir. O garoto fugia da camisa de dormir com a qual a marquesa o ameaçava às vezes. Conservava a pala bordada, ria para a mãe quando ela o chamava, percebendo que ela própria se divertia com aquela rebelião infantil. Voltava então a brincar com a irmã, então segunda personagem criança, né? Tão ingênua quanto ele, porém mais maliciosa e que já falava mais claramente que ele, cujas vagas palavras e ideias confusas mal eram inteligíveis aos pais. Então, crianças pequenas. A pequena Moína, 2 anos mais velha que ele, então, portanto, se o menino tem 5, Moína tem 7. Provocava com meiguices femininas risos intermináveis que espocavam como foguetes e pareciam não ter motivo. Mas, ao vê-los rolando diante do fogo, mostrando inocentemente seus lindos corpos rechonchudos, as formas brancas e delicadas, confundindo os cachos de suas cabeleiras negra e loira, tocando um no outro seus rostos rosados, onde a alegria delineava covinhas ingênuas, certamente o pai, e sobretudo a mãe, compreendiam essas pequenas almas, para eles já caracterizadas e por elas apaixonados. Então, 2 crianças de 5 e 7 anos, um menino e uma menina. Esses 2 anjos faziam empalidecer pelas cores vivas de seus olhos úmidos, de suas faces brilhantes, de sua pele branca, as flores do tapete sedoso, teatro de seus prazeres, no qual caíam, viravam-se, lutavam e rolavam sem perigo. Então as 2 crianças no chão ali brincando, o menino fugindo da mãe, porque a mãe queria colocar nele o pijaminha, o que nós diríamos a camisola, o pijama, né? Sentada num sofá do outro lado da lareira, diante do marido, a mãe, a Júlia, então, estava rodeada de vestidos confusamente espalhados e conservava-se com um sapato vermelho na mão numa atitude de abandono. Sua indecisa severidade diluía-se num suave sorriso gravado sobre os lábios. Com 36 anos de idade, aproximadamente, conservava ainda beleza devido à rara perfeição das linhas do rosto, ao qual o calor, a luz e a felicidade davam nesse momento um brilho incomum. Então agora, você vê como o tempo já passou. A Júlia, nossa heroína, já tem mais ou menos 36 anos. Agora há pouco ela tinha 30, né? 36 anos. Por vezes deixava de olhar os filhos para dirigir os olhos carinhosamente à grave figura do marido.
Olha, esse carinhosamente está fora do contexto, porque nós já estávamos acostumados a que ela repelia o marido. E esse olhar carinhoso agora está um pouco, na minha concepção, um pouco fora do contexto. Vamos seguindo. E às vezes, ao encontrar-se, os olhos dos dois esposos trocavam gozos mudos e profundas reflexões. Talvez esse ambiente familiar, as duas crianças, né, nós vamos ver ainda que tem mais gente ali, as duas crianças brincando, representem um, digamos que não exatamente é uma relação entre as duas pessoas, marido e mulher, mas o que foi feito de harmonia, porque são duas crianças de 5 e 7 anos, o que foi feito de harmonia em termos de lar. Por isso, essa troca amistosa e talvez até meiga de olhares. Embora não seja comum, porque nós vimos, né, que a situação deles era diferente. Continuando, o general tinha um rosto fortemente queimado de sol. Na fronte larga, viam-se algumas mechas de cabelos grisalhos. O másculo clarão de seus olhos azuis, a bravura impressa nas rugas de sua face, anunciavam que ele conquistara com rudes trabalhos a fita vermelha que adornava a lapela de sua roupa. A fita vermelha é uma espécie de condecoração por heroísmo, né? Ele era um militar e tudo mais. E o fato de estar queimado de sol significava que se expunha bastante ao sol no trabalho dele. Nesse momento, a inocente alegria das duas crianças refletia-se em uma fisionomia vigorosa e firme, onde transpareciam uma bonomia e uma candura indizíveis. O velho capitão voltava a ser criança sem muito esforço. Não haverá sempre um pouco de amor pela infância nos soldados que experimentaram bastante as infelicidades da vida para saber reconhecer as misérias da força e os privilégios da fraqueza? Isto é, a dureza do trabalho do militar, às vezes até enfrentando uma situação mais difícil, e esse trabalho, né, militar talvez façam, ele vendo as crianças, reconhecer também em si uma certa candura. E não acho que são filhos ali, né? Mais adiante, então continuando, mais adiante, em frente de uma mesa redonda iluminada por lâmpadas astrais, aqui uma explicação, olha. Lâmpada astral era a denominação de uma lâmpada de azeite usada na época e inventada por Argan. Era uma lâmpada de azeite, né? De azeite. Então, em frente de uma mesa redonda iluminada por lâmpadas astrais, cujas luzes vivas lutavam com os pálidos clarões das velas colocadas na lareira, estava um menino de 13 anos que folheava rapidamente um grosso livro. Então, o outro filho, um menino agora de 13 anos. Então, nós temos ali, nesse ambiente, o pai, a mãe, duas crianças. A mãe de 36 anos aproximadamente, o pai mais ou menos isso também. Dois filhos, um de 5 e a menina de 7 anos, e agora o menino de 13 anos lendo um livro ali. O de 13 anos que folheava rapidamente um grosso livro. Os gritos do irmão e da irmã não lhe causavam nenhuma distração e sua fisionomia acusava a curiosidade da juventude. Essa profunda preocupação era justificada pelas atraentes maravilhas das Mil e Uma Noites, que é o livro, né? Mil e Uma Noites, e por um uniforme colegial. Conservava-se imóvel, numa atitude meditativa, um cotovelo sobre a mesa e a cabeça apoiada numa das mãos, cujos dedos brancos se destacavam em meio a uma cabeleira escura. A luz caindo a prumo em seu rosto e o resto do corpo na obscuridade. Ele se assemelhava a esses
retratos escuros em que Rafael representou-se a si mesmo atento, inclinado, pensando no futuro. Entre essa mesa e a marquesa, entre então essa mesa onde estava o menino e a mãe, trabalhava uma jovem alta e bela, então agora outra, a filha, sentada diante de um bastidor de bordar, sobre o qual se debruçava e de onde afastava alternadamente a cabeça, cujos cabelos de ébano, artisticamente penteados, refletiam a luz. Helena, então a filha mais velha, né? Sozinha era um espetáculo. Sua beleza se distinguia por um raro traço de força e elegância. Embora penteada de maneira a desenhar traços vivos em torno da cabeça, a cabeleira era tão abundante que, rebelde aos dentes da travessa, frisava-se energicamente no pescoço. As sobrancelhas, muito espessas e plantadas com regularidade, contrastavam com a brancura da fronte. Possuía sobre o lábio superior alguns sinais de coragem que produziam um leve matiz arroxeado sob um nariz grego, cujos contornos eram de rara perfeição. Mas a cativante harmonia das formas, a cândida expressão dos traços, a transparência de uma carnação delicada, a voluptuosa delicadeza dos lábios, o remate do oval descrito pelo rosto e, sobretudo, a pureza de seu olhar imprimiam àquela beleza vigorosa a suavidade feminina, a encantadora modéstia que pedimos a esses anjos de paz e amor. Apenas nada havia de frágil nessa moça, e seu coração devia ser tão suave, sua alma tão forte, quanto eram magníficas suas proporções e atraente sua fisionomia. Ela imitava o silêncio do irmão. Então, igual aquele irmão que estava estudando, ela também ficava quietinha. O irmão com 13 anos e ela quieta ali fazendo o seu trabalho. Ela imitava o silêncio do irmão estudante e parecia presa a uma dessas fatais meditações, quase sempre impenetráveis à observação de um pai ou até à sagacidade das mães. Era impossível saber se devia atribuir ao jogo da luz ou aos secretos pesares as sombras caprichosas que lhe passavam pelo rosto como nuvens frágeis num céu puro. Os dois mais velhos, então, portanto, a menina e outro menino de 13 anos, estavam nesse momento completamente esquecidos pelo marido e pela mulher. Quer dizer, ambos, o Vitor e a Júlia, ambos, os pais, estavam muito mais se divertindo com aquela situação das duas crianças ali no chão, e os dois filhos mais velhos, o menino e a menina, estavam sem os cuidados ali dos pais, digamos assim, sem o olhar dos pais. Entretanto, aqui vai é bem interessante essa parte aqui, ó. Entretanto, várias vezes uma olhadela interrogadora do general abrangera a cena muda que, em segundo plano, oferecia uma graciosa realização das esperanças escritas nos tumultos infantis desse quadro doméstico. Explicando a vida humana por insensíveis gradações, essas figuras compunham uma espécie de poema vivo. O luxo dos acessórios que ornamentavam o salão, a diversidade das atitudes, os contrastes causados pelas roupas de diversas cores, as dessemelhanças desses rostos tão caracterizados por diferentes idades e pelos contornos que as luzes punham em destaque, espalhavam sobre essas páginas humanas todas as riquezas pedidas à escultura,
aos pintores, aos escritores. Enfim, o inverno e o silêncio, a solidão e a noite emprestavam sua majestade àquela sublime e ingênua composição. Efeito delicioso da natureza. A vida conjugal está cheia dessas horas sagradas, cujo indefinível encanto é devido talvez a alguma lembrança de um mundo melhor. Aqui é a descrição exata que me referi atrás, que é esse mundo familiar, talvez já até aconteceu com você, onde você deixa os problemas, né, que te afligem no dia a dia, sei lá, as contas, né, os boletos, e nesse mundo familiar parece-me que você, né, desde que tenha família ali, ou às vezes nem tanto ligado à família, mas olhando esse aspecto, esse mundo familiar, você se realiza. E aqui eles, né, têm uma composição familiar muito interessante para essa realização. Raios celestes, então continuando, página 154. Raios celestes caem, sem dúvida, sobre tais cenas, destinadas a pagar ao homem uma parte de seus pesares, a fazê-lo aceitar a existência. Parece que o universo ali está, diante de nós, sob uma forma encantadora que desenrola suas grandes ideias de ordem que a vida social advoga por suas leis, falando do futuro. Né? Que é a situação familiar, é um momento de ordem, é um momento de agregação, que a natureza se acalma. Continuando. Entretanto, apesar do olhar de enternecimento dirigido por Helena a Abel e Moína, então a mais velha, dirigindo esse olhar enternecido aos dois irmãos pequenos, Abel e Moína, então Abel de 5 anos, Moína de 7, quando se manifestava sua alegria. Apesar da felicidade pintada, então, voltando aqui para continuar a leitura, entretanto, apesar do olhar de enternecimento dirigido por Helena a Abel e Moína, quando se manifestava a sua alegria, famoso aqui, ó, apesar dos pesares, né? Apesar da felicidade pintada em sua lúcida fisionomia quando contemplava furtivamente o pai, então quando a menina mais velha, com esse ar de felicidade contemplando o pai, um sentimento de profunda melancolia estava impresso em seus gestos, em sua atitude e, sobretudo, em seus olhos velados por longas pálpebras. Aqui, a descrição do lugar, ou melhor, a força da narrativa do romance neste momento está sendo direcionado pela menina, a Helena. E não esqueça, a Helena é que guarda talvez os grandes segredos dessa família, a filha mais velha, né? Ela provavelmente tem, e agora já uma mocinha, uma adolescente, já tem um entendimento diferente do funcionamento desta família. Então ela o trabalho de narração, o trabalho do nosso romance está nela agora. Suas mãos brancas, então as mãos de Helena, brancas e fortes, através das quais a luz passava comunicando-lhes uma aparência diáfana, suas mãos tremiam, o que é raro, ainda mais para uma adolescente, uma jovenzinha, tremendo as mãos, né? Mas antes, não esqueça que o autor nos falou que ela estava num sentimento de profunda melancolia impresso em seus gestos. Vamos lá. Uma única vez, sem desafiarem-se mutuamente, seus olhos e os da marquesa se encontraram. Aqui se encontraram o olhar da mãe com a filha mais velha. A mãe, você sabe, tinha tido casos lá atrás
Não sei até que ponto a filha sabia dessa confusão toda. Olha que interessante agora aqui, ó. As duas mulheres, olha que o autor não fala filha e mãe, fala das mulheres. Olha que interessante aqui, ó. As duas mulheres entenderam-se então por um olhar sem brilho, frio e respeitoso em Helena, a filha, sombrio e ameaçador na mãe. Elas se entenderam nesse olhar. Helena abaixou prontamente os olhos sobre o trabalho, manejou a agulha com presteza e por muito tempo não ergueu a cabeça. A mãe era, pois, muito severa para com a filha e julgava tal severidade necessária? Estaria com ciúmes da beleza de Helena, com quem ainda podia rivalizar, pondo em ação todos os recursos do toucador? Quer dizer, toda a maquiagem, né? Toda aquela parafernália que as mulheres têm. A mãe, será que podia competir com a filha também? Né? Aqui há uma competição de mulheres. Segundo, obviamente, o autor, e não se esqueça que essa ambientação é ali em cerca do ano de 1800, por aí. Ou a filha surpreendera, como muitas filhas, quando se tornam clarividentes, segredos que aquela mulher, na aparência tão religiosamente fiel aos seus deveres, acreditava ter sepultado em seu coração tão profundamente como se estivessem num túmulo. Por outro lado, né, a filha, segundo o autor, com clarividências, clarividências de mulher, né, o tal do sexto sentido, será que a filha não tinha sacado já os segredos da mãe? Segredos que a mãe imaginava estarem sepultados? Então vamos lá. Helena chegara a uma idade em que a pureza da alma leva a intransigências que ultrapassam a justa medida na qual devem ficar os sentimentos. Até agora nós não sabemos a idade da Helena. Sabemos a idade dos dois pequenos, 5, 7 anos. Sabemos a idade do outro irmão, 13 anos, mas da Helena nós não sabemos, imagino. O menino tem 13, ela devia estar aí já adolescente, jovenzinha, né? Em certos espíritos, os erros tomam as proporções de um crime. A imaginação reage então sobre a consciência. Quase sempre estão as moças, aliás, quase sempre então as moças exageram a punição em razão da extensão que concedem aos crimes. Helena parecia não se julgar digna de ninguém. Um segredo de sua vida anterior, um acidente talvez, a princípio incompreendido, mas desenvolvido pelas suscetibilidades de sua inteligência, sobre a qual influíam as ideias religiosas, parecia tê-la, há pouco, como que aviltado romanescamente a seus próprios olhos. Aqui o acidente que ele fala, eu imagino que talvez tenha sido, porque lá atrás, lembra-se num dos episódios, um dos meninos, não sei qual deles, e não sei se já foi embora, né? Está aqui ainda no personagem. Ele sofreu um acidente numa água, lembra que machucou a cabeça e aparentemente aconteceu alguma coisa com aquela personagem. Essa transformação em sua conduta começara no dia em que lera, na recente tradução do teatro estrangeiro, a bela tragédia Guilherme Tell, de Schiller. Então a menina leu a obra Guilherme Tell, do poeta Schiller. Após ter censurado a filha por ter deixado cair o volume, a mãe observara que a devastação causada por aquela leitura na alma de Helena vinha da cena em que o poeta estabelece uma espécie de fraternidade entre Guilherme Tell, que derramara o sangue de um homem para salvar um povo inteiro, e João, o parricida, fazendo-se humilde, piedosa e recolhida. Helena não queria mais ir ao baile,
jamais fora tão carinhosa com o pai, sobretudo quando a marquesa não era testemunha de suas meiguices de moça. Quer dizer, aqui a gente percebe que a Helena tem mais um predicado, entre aspas. Ela é muito mais ligada ao pai. Contudo, se havia frieza na afeição de Helena por sua mãe, era expressa com tanta finura que o general não podia percebê-la por mais zeloso que fosse da união que reinava em sua família. Vamos ver. Homem algum seria bastante perspicaz para sondar a profundidade desses dois corações femininos. Um, jovem e generoso, o outro sensível e orgulhoso. O primeiro, tesouro de indulgência, o segundo, cheio de delicadeza e amor. Se a mãe afligia a filha com um astucioso despotismo de mulher, este só era visível aos olhos da vítima. Se essa posição de déspota, de chefona, de mandona, de xerifona, sargentona, como a gente diz, existia, era só visível pela menina e não pelos demais, muito menos pelo pai. De resto, só o acontecimento fez nascer essas conjecturas, todas insolúveis. Até essa noite, nenhuma luz acusadora escapara dessas duas almas. Mas entre elas e Deus, certamente erguia-se algum sinistro mistério. Elas mantinham uma certa formalidade de filha e mãe, provavelmente. Continuando, vamos, Abel, exclamou a marquesa, aproveitando o momento em que, silenciosos e fatigados, Moína e seu irmão, o Abel, se conservavam imóveis. Vamos, venha, meu filho, você precisa dormir. E lançando-lhe um olhar imperioso, tomou-o vivamente no colo. Então a marquesa, a Júlia, pegou o Abel, que é o menino de 5 anos, tomou no colo, provavelmente já estava sonolentinho, né? Para trocá-lo e levá-lo para a cama. Como? Disse o general. São 10h30 e nenhum dos nossos criados regressou? Ah, os malandros! Olha que interessante. Aqui, o general lembrou-se dos criados e ele deu o horário. Como? São 10h30 da noite, né? E nenhum dos nossos criados regressou, relembrando que os criados foram a uma festa e esticaram a noite. Demorava um pouquinho para voltar. Só que, isso aqui está na página 156. Olha que discrepância, mas não é uma crítica exatamente, né? Porque nós sabemos como este livro, de certa forma, guardou uma deficiência em termos de revisão. Aqui, ó. Na página 150, portanto, 6 páginas antes, no mesmo contexto, na mesma noite, então página 150, eu li lá atrás, que você viu, você ouviu aí, dizendo o seguinte, que está falando do inverno, acabavam de soar 11 horas e nenhum criado chegara. Depois daí houve aquele papo das crianças brincando, houve uma descrição dos dois filhos, né, da relação entre mãe e filha, e agora o general, na página 156, no mesmo contexto, diz, como? São 10h30 e nenhum dos nossos criados regressou? Ué, mas não era 11 horas ali atrás, agora há pouco, e agora são 10h30? Mais uma coisa. Por que aconteceu isso? Eu não conheço ainda inteiramente esse livro, eu estou lendo com vocês, e isso me ajuda bastante, né, porque tudo para mim é novo neste livro aqui. Mas essa parte em especial, eu já li porque eu acabei gravando e precisei refazer o vídeo, que ficou muito ruim, então eu sei mais ou menos o que aconteceu. Por isso que eu vou parar um pouquinho antes também. Mas achei interessante. Agora ele fala em 10h30, mas agora há pouco dizia-se que era 11 horas. Mas vamos em frente, porque o livro é bom.
O contexto é bom. Então, voltando. Como, página 156, disse o general, são 10h30 e nenhum dos nossos criados regressou? Ah, os malandros. Gustavo, acrescentou ele, voltando-se para o filho. Agora aquele filho de 13 anos, é o Gustavo. Aquele que estava estudando lá, lendo o livro. Gustavo, acrescentou ele, voltando-se para o filho, só te dei o livro com a condição de deixá-lo às 10 horas, quer dizer, terminar a leitura às 10 horas. Devia fechá-los espontaneamente à hora marcada e ires deitar conforme prometeste. Se queres ser um homem notável, é preciso que faças da tua palavra uma segunda religião, prezando-a como a tua própria honra. É interessante também aqui, gente, eu observo, é que agora nós vamos ver um mundo masculino. Mas um mundo masculino entre o pai e o filho mais velho, obviamente, segundo o olhar do pai. Né? O olhar do pai é um olhar de militar. Nós vimos agora há pouco o olhar feminino, o mundo feminino dentro da casa. Agora o masculino. Então o pai diz, olha, você prometeu que às 10 horas, são 10h30 agora, 10 horas você iria deitar e não foi. Você não está honrando a sua palavra? Se queres ser um homem, o pai dizendo, se queres ser um homem notável, é preciso que faças da tua palavra uma segunda religião, prezando-a como a tua própria honra. Fox, um dos maiores oradores da Inglaterra, era sobretudo notável pela beleza do seu caráter. A fidelidade aos compromissos assumidos é a principal das suas qualidades. Na infância, seu pai, o pai do Fox, né? Na infância, seu pai, um inglês de velha têmpera, dera-lhe uma lição bem vigorosa para causar eterna impressão no espírito do menino. Em tua idade, então nos 13 anos também igual ao do filho, o Fox, que ele está citando, durante as férias, ia à casa do pai que, como todos os ingleses ricos, possuía um vasto parque em torno do castelo. Existia nesse parque um velho quiosque que devia ser demolido e reconstruído no lugar de onde a vista era magnífica. As crianças gostam muito de ver uma demolição. O pequeno Fox queria ter mais alguns dias de férias para assistir à queda do pavilhão, que é uma pequena casa, né? Mas seu pai exigia que ele voltasse ao colégio no dia marcado para a abertura das aulas. Daí uma disputa entre pai e filho. A mãe, como todas as mães, apoiou Fox, o filho. O pai, então, prometeu solenemente ao filho que esperaria as próximas férias para demolir o quiosque. Fox volta ao colégio. O pai acreditou que ele, Fox, distraído pelos estudos, esqueceria essa circunstância e mandou derrubar o quiosque e reconstruí-lo em outro lugar. O rapaz, contudo, só pensava no quiosque. Quando voltou à casa paterna, seu primeiro cuidado foi ir ver o velho pavilhão. Mas voltou muito triste na hora do almoço e disse ao pai. Então o Fox, menino aqui da história trazida pelo general, disse ao pai dele, pelo inglês. O senhor me enganou. O velho fidalgo inglês disse numa confusão cheia de dignidade. É verdade, meu filho, mas repararei o erro. É preciso querer mais a palavra que a fortuna, pois manter a palavra dá fortuna, e todas as fortunas não apagam a mancha feita à consciência por uma palavra não cumprida. O pai mandou reconstruir o velho pavilhão. Depois de reconstruí-lo, ordenou que o demolissem aos olhos do filho. Que isto, agora voltando aqui para a nossa história, para o general, e ele dizendo para o Gustavo, filho, que isto, Gustavo, te sirva de lição. Isto é, para você manter a palavra. Se diz que vai dormir às 10 horas, já são 10h30, embora o texto traga 11 lá atrás, 10h30,
deverias fazê-lo, né, para cumprir a sua palavra. Então, ensinamentos do mundo masculino aqui. Gustavo, então, portanto, filho de 13 anos, que escutara atentamente o pai, fechou imediatamente o livro. Houve um momento de silêncio, durante o qual o general apoderou-se de Moína. Então, o general, o pai, pegou a filha de 7 anos, né, que estava ali brincando com o outro, que já estava provavelmente encaminhado pela mãe para dormir. A pequena apoderou-se de Moína, pegou no colo, que se debatia contra o sono, né, aquela criança querendo dormir, e aconchegou-a suavemente contra si. A pequena deixou cair a cabeça oscilante no peito do pai e adormeceu por completo, envolvida nos cachos dourados de sua linda cabeleira. Nesse momento, passos rápidos ressoaram na estrada e subitamente 3 pancadas na porta ecoaram pela casa. Essas pancadas prolongadas tiveram um sentido tão fácil de compreender como o grito de um homem em perigo de morte. O cão de guarda latiu furiosamente. Helena, Gustavo, então a filha mais velha, o Gustavo de 13 anos, o general e sua mulher estremeceram. Mas Abel, que sua mãe acabava de pentear, e Moína não acordaram. Então alguém bateu a porta. Bateu a porta. Vou ler no próximo episódio, né, porque aqui daí nós já terminamos um take, né, que é nesse ambiente familiar, que foi muito bom. E agora, na página 157, eu vou terminar de ler já no outro episódio, porque daí nós mudamos o rumo um pouco da história. Aí ele sai para um outro lugar, por enquanto é aqui. Tá certo? Então é isso, gente, muito obrigado. Olha aqui, A Mulher de 30 Anos, estamos lendo esse livro magnífico, tem alguns erros, algumas coisinhas, como nós já sabemos, mas é um excepcional livro do nosso amigo Honoré de Balzac. É isso, muito obrigado, abraço, gente, até mais.